pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tavani, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de demonstrações contábeis. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos conceitos principais dessas duas primeiras semanas. Agora eu vou passar, então, a palavra para a prof. Maura. Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aí nesses conceitos das semanas 1 e 2, que vocês já deram uma olhada aí, com certeza tem algumas dúvidas, que a gente já recebeu aí algumas perguntas. Então, agora vamos, eu e a professora Tavani, vamos falar aí um pouquinho sobre esses conceitos, combinado? Prof. Tavani, vamos subir o material, então, para a gente começar a falar? Então, vamos lá. Primeira semana a gente viu um pouquinho sobre os conceitos de contabilidade, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a contabilidade, o que a ciência, né, da contabilidade estuda, né? A gente trabalha nessa disciplina vendo as principais movimentações contábeis, né? A gente fala aí sobre movimentos de entrada e saída de ativos financeiros, né, dentro das empresas, né, então estamos falando do quê, né, estamos falando de patrimônio dentro das organizações, então a gente vai compreender como acontece essa movimentação de entradas e saídas de recurso dentro das organizações, tá, e aí, obviamente, entender como são tratadas essas movimentações de recurso e o que é patrimônio, o que é dinheiro, o que não é, né? Como é tratado isso dentro da organização. Então, hoje nós vamos ver os principais conceitos, aí, os conceitos iniciais do que é entradas e saídas, né, na contabilidade. Pode ir. Posso ir aqui também, né, na verdade. Ok, opa. Então, nós temos algumas denominações que são tratadas aí em demonstrações contábeis, tá? As demonstrações contábeis para as organizações, então, são representações, né? São representações monetárias e estruturadas que vão compor aí o patrimônio das organizações, de forma estruturada para que a gente possa compreender. Então, vamos entender. A empresa, ela faz composição de capital, entrada de novos recursos, né, quando vende, entrada de recursos financeiros, às vezes, através de aporte de novos investimentos, aí tem saída, né, desses recursos para, por exemplo, composição de compra de equipamentos, de matéria-prima, né, para pagar funcionários, então tudo isso são entradas e saídas, e para a gente compreender isso ao final de um período, é exatamente aí que entra toda a representação das demonstrações financeiras, aí, as demonstrações contábeis, para que você possa entender como aconteceu essas entradas, essas saídas, né? E são as representações monetárias, então, que vão demonstrar aí e fazer com que se torne claro o que aconteceu durante um período, tá? Então, a gente vai fazer toda essa composição das informações, tá? Sobre a posição patrimonial da empresa num determinado período, tá? Então, vamos continuar aqui, e aí demonstrando como, né? Através de documentos financeiros, que a gente já vai ver aí quais são, né, mais para frente, como são apresentados ao final de um período, tá? Para quem que interessa, só voltando um pouquinho, esse tipo de informação? Então, por exemplo, sócios e acionistas de uma empresa, obviamente, querem saber, ao final de um período, o que aconteceu, se teve prejuízo, se teve lucro, quanto de lucro ou de prejuízo aconteceu. Administradores precisam saber, para tomar decisões estratégicas sobre a empresa, né? Fornecedores precisam saber, obviamente, a saúde da empresa, para saber se podem vender para a empresa, né? Instituições financeiras, obviamente, se você vai pedir algum tipo de recurso para, por exemplo, eu quero investir em alguma ampliação da organização, ou eu preciso de algum recurso de terceiros, porque eu estou precisando, às vezes não estou bem, né, estou precisando fazer algum tipo de empréstimo, a instituição financeira ela vai me pedir informações sobre balanço, né, sobre os meus resultados, então aí esse tipo de informação organizada ela é interessante. E a gente apresenta balanços e demonstrações ao governo, né, de resultados, inclusive para demonstrar se a gente fez todos os recolhimentos de impostos e etc.
tá? Então, continuando aqui, a gente vai ver agora quais são os tipos de informações, demonstrações contábeis mais comuns, né, que são utilizadas para demonstrar a saúde financeira de uma organização. Obviamente, a mais conhecida de todas é a mais importante, né, que vai demonstrar inicialmente aí como está uma organização, suas entradas, suas saídas, se ela cumpriu com seus deveres, né, ao final de um período, é o balanço patrimonial, tá? E ela tem aí o resumo dos seus direitos e deveres, né? Então, se a empresa cumpriu, se ela recebeu os seus direitos e cumpriu com os seus deveres no final de um período. Geralmente, esse período é tratado num período, né, de 1 ano, 12 meses, mas existem, sim, avaliações menores aí que a gente chama de balancetes, né? As empresas, às vezes, fazem em menores períodos, mas o normal é o de 1 ano, tá? Inclusive aquele que a gente está tratando aí agora, por exemplo, na nossa ATP, tá? Aí nós temos os relatórios de apuração de lucros e prejuízos acumulados, que também são relatórios que são apurados durante períodos, tá? As demonstrações de resultados de exercícios, famosas DRS, que também são muito utilizadas, as demonstrações de fluxos de caixa, que são bem conhecidas, que é para saber aí como é que está o fluxo de caixa da empresa, né, a cada mês, a cada período, tá? Então, se está no vermelho, se está no azul, então são demonstrações que são muito utilizadas, né? E aí também a demonstração de valor adicionado quando se trata de companhias abertas. Aí, então, o que são companhias abertas? São companhias que têm ações na bolsa, são as famosas SAs, são companhias que abrem capital na bolsa, né? Então, existem 2 tipos, né? Aliás, existem vários tipos, mas as mais conhecidas são as companhias limitadas, que é aquelas de capital fechado, em que se conhecem todos os sócios, né? E as SAs são aquelas que têm ações na bolsa, né? Que você tem uma parte dos sócios conhecida e uma parte uma parte das cotas da sociedade são negociadas na bolsa, tá? E aí também nós temos aqui as demonstrações de valor correspondente à mutação de patrimônio líquido da empresa. Esses são documentos um pouco mais elaborados, que são utilizados mais aí quando há necessidade, né? Quando se pedem esses documentos. E outras notas explicativas e quadros analíticos que são utilizados, por exemplo, ao longo do ano ou no fechamento da empresa, quando se pede, por exemplo, quando o banco pede, quando a Receita pede, quando há uma necessidade, tá? Continuando, então, agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as estruturas que nós vamos trabalhar aí, e que vocês começaram a ver nessa semana, tá? Começando, então, pelo patrimônio. O que é patrimônio dentro de uma empresa? Considerado como patrimônio na contabilidade. Então, é o conjunto de bens e direitos, né? E também de obrigações de uma empresa, de uma organização, tá? O que a gente está falando aqui em relativo a isso, né? Bens e direitos são os ativos de uma empresa, certo? E as obrigações são o passivo de uma empresa. Então, o que seria o ativo? Tudo aquilo que eu tenho de direito a receber, né? Tudo que eu tenho de direito enquanto para cobrar para o mercado de direitos, assim, aquilo que é meu por direito, e o passivo é tudo aquilo que eu devo para o mercado, né? Ou para os sócios da organização. Tá? Então, tá ali, ó, o ativo corresponde aos bens e direitos que eu possuo em valores positivos, né? E o passivo é a parte que eu consideraria negativa, que é o patrimônio e as obrigações, né? Então, olhando no quadro aqui, deixa eu pôr meu cursor, a gente começa a entender um pouquinho o que significa isso, né? Bens e direitos, a gente já vai ver melhor isso na prática, né? De um lado, e o passivo, obrigações com terceiros, que a gente já vai entender também um pouco melhor o que é isso, a professora Tavani vai explicar também, tá? E obrigações com a própria empresa, diretores e acionistas, certo? E, normalmente, quando a gente faz o balanço da empresa, essa conta tem que estar, o total de ativos tem que estar igual ao total, o total do ativo igual ao total do passivo, ok? Então, só para vocês entenderem que vocês mais para frente vão compreender o que isso significa,
tá? Por que o ativo tem que ser igual ao total do passivo? Significa que tudo que eu entro de recurso, né, na empresa, né, tudo que eu coloco de recurso na empresa tem que ter um destino, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma entrada de dinheiro na empresa, eu tenho que ter uma justificativa para essa entrada no final, para onde foi esse dinheiro, né? Ele tem que ter um destino, né? Uma aplicação, tá? E agora vamos falar um pouquinho da constituição do balanço patrimonial. O que nós temos de informação aqui para a gente entender cada um desses itens, tá? Então, a composição do balanço patrimonial, de um lado e de outro, né? Temos ativo e passivo, mais patrimônio líquido. Então, desse lado, vou começar aqui pelo ativo, né? O que é o ativo circulante? Então, o ativo circulante, ele compreende aqui a todas as contas de curto prazo ali, né, que a empresa tem de giro em movimento, né, para receber. Então, são tudo aquilo que está, que a gente entende como dinheiro rápido, né, que vai entrar a curto prazo. Então, por exemplo, dinheiro em caixa, dinheiro que está no banco, né, ou contas que ela tem para receber aí a curto prazo, por exemplo, vendas de curto prazo e tal. O ativo não circulante, que é o realizável a longo prazo, ela vai incluir aqui, então, tudo aquilo que são contas e bens e direitos que são recebíveis a longo prazo, ou se considera aqui no próximo período, depois de 12 meses. Então, quer dizer, não se transforma em dinheiro num curto espaço de tempo. Então, não dá para contar com esse dinheiro tão rápido. Então, esse é o realizável a longo prazo, tá? Depois nós temos ainda no ativo aqui os investimentos, que são aplicações, né, permanentes, que geram rendimento, mas também não são fáceis de se transformar em ativo rápido, né, em dinheiro rápido, tá? E o imobilizado. Imobilizado entendam como toda a estrutura da empresa, por exemplo, a gente pode estar falando aqui de equipamentos, né? Está falando da própria, por exemplo, do próprio, às vezes, sede da empresa, móveis, tudo aquilo que também não pode se transformar em dinheiro a curto prazo. E o intangível, né, que é considerado, por exemplo, não se pode transformar, não se pode ter valor monetário, não se sabe o valor monetário, como, por exemplo, a marca da empresa. A gente pode dizer aqui, por exemplo, de marcas famosas que a gente conhece, que a gente sabe que tem um grande valor para o público, né, que consome, mas a gente não sabe exatamente o valor dessa marca, como a Apple, né, tem um volume grande de consumidores, como a Harley Davidson, né, que a gente sabe que tem um valor intangível, né, mas que a empresa não consegue mensurar esse valor da marca. E daí no passivo, aqui no passivo e no patrimônio líquido, vamos ver primeiro o passivo, que é o passivo circulante, que são as obrigações que a empresa tem, né, a curto prazo, que serão liquidadas aqui no próximo exercício, né, ou a gente está falando dentro do exercício, né, de 365 dias, ou seja, né, ainda dentro do fechamento do ano. Então, são aí fornecedores, né, tudo aquilo, a gente pode estar falando aqui de salários, tudo aquilo que está dentro do ano ainda vigente. O passivo não circulante são, então, as contas e obrigações que ela tem a longo prazo. Então, a gente pode falando aqui de financiamentos de longo prazo, fornecedores que ainda estão lá na frente, né, de longo prazo também, ou máquinas e equipamentos compradas por Finame, coisas que são de longo prazo e não estão aí, né, dentro do exercício atual. E aí o patrimônio líquido, que são, então, como a gente já comentou, os recursos dos proprietários, acionistas da empresa, né, e que significam capital mesmo investido da empresa, né, ou até os seus rendimentos aí, a gente está falando de lucros, de reservas, né, ou às vezes até dos prejuízos se houver na empresa, certo? Então, a composição do balanço patrimonial é essa. Então, são os primeiros conceitos que a gente está vendo aí da semana 1 e 2, que inclusive vão ajudar vocês aí
na construção da ATP. Agora, a gente vai ver aqui um exemplo prático de como distribuir aí essas informações no balanço patrimonial, a partir das informações, por exemplo, do caixa de uma empresa. A professora Tavani vai dar continuidade aqui nas informações de uma empresa que a gente pegou aqui. Então, Tavani, pessoal... Oi, Mauro, obrigada. Então, pessoal, nós vamos discutir aqui o exemplo da nossa empresa BetaFish. Vamos lá, então, verificar o que a gente tem aqui de informações das contas, né, dessa organização no dia 31/12 do ano X. Tá? Então, nós temos ali a nossa conta caixa, que é de R$2.000. Nós temos o nosso capital social, que é de 2.500. Nós temos, então, as instalações, que é 300. Empréstimos a pagar, que é 400. O contas a receber, que é 250. As reservas de lucros, que são 250, e o estoque, que é 300. Então, a gente deve lembrar que o ativo, como a prof. Maura falou, são nossos bens e direitos. E lá no nosso, então, passivo, teremos as nossas obrigações e patrimônio líquido. Então, vamos lá. Vamos, então, montar o nosso balanço patrimonial da empresa Beta. Então, se a gente for verificar aqui a nossa empresa Beta, nós vamos ter, então, que o nosso caixa faz parte do ativo. O nosso capital social, ele vai entrar lá no PL, né? Porque ele faz parte ali do capital que foi investido na abertura da organização. Nós temos as instalações, então não são nossos bens, né? Então entra novamente aqui no ativo. Nós temos o empréstimo a pagar, então como a gente está pegando esse dinheiro, a gente vai dever para um terceiro. Então ele é o nosso passivo circulante. E daí nós temos também as contas a receber. Então, a contas a receber é um direito da organização. Então, ela entra aqui no nosso ativo, tá? E a reservas de lucro, nós também podemos dizer que ela é do nosso PL. Por quê? Porque nós estamos pegando esse lucro, digamos que sobrou, vamos pôr entre aspas, e estamos jogando ali no nosso patrimônio líquido. E nós temos também o nosso estoque, tá? Que é um valor de R$300. Então, deixa eu só fazer mais uma observação aqui. E quando a gente fala aqui de reservas e lucros, esse aqui está muito relacionado nas demonstrações lá das mutações do nosso patrimônio. Então, isso aqui também vai entrar lá. Só um minutinho, pessoal. Travou aqui minha internet, mas vamos lá. Então, pessoal, esse seria o nosso exemplo da empresa Beta. Então, aqui a gente já separou item por item, aonde entra, né? Então, nós vamos montar o nosso balanço patrimonial. Então, nós temos lá o nosso ativo, ok? Então, aqui a gente já sabe o que é as nossas contas de ativo. Então, se somarmos, nós teremos 2.850. E agora nós vamos, então, dividir esses ativos. Então, a conta caixa, eu vou conseguir pegar esse dinheiro. Então, ela é altamente, né, transformada em dinheiro. Então, ela vai ser sempre o nosso primeiro item ali do nosso balanço. Então, ela está aqui como o primeiro item. Segundo, contas a receber. Então, a gente viu também que no ativo, ele também está aqui no nosso ativo circulante, porque também tem um alto grau de liquidez. E temos também os nossos estoques, que também, assim que vendermos, o dinheiro entrará, né, para a organização. Daí nós temos o ativo não circulante, ou seja, o imobilizado, que são as nossas instalações, que é do valor de R$300. Então, se somarmos aqui nosso ativo não circulante e o ativo circulante, nós teremos
o 2.850. Aí nós temos o nosso passivo. Então, lembrando lá que o nosso passivo, nós temos o empréstimo a pagar neste exemplo da empresa beta. Então, nós temos aqui passivo circulante e empréstimos a pagar. Como nós só temos passivo circulante aqui, não precisamos, então, apresentar o passivo não circulante. Já lá no nosso patrimônio líquido, nós vamos ter, então, duas contas. O capital social, que foi o capital social que o sócio ali integralizou, né, na organização, que foi de 2.500, e a reserva de lucros de 250. Então, seria esse o exemplo do nosso balanço patrimonial. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho do partidas dobradas. Então, partidas dobradas, ele traz um pouquinho de dificuldade no entendimento, por quê? Porque nós confundimos muito com o débito e crédito do nosso banco, tá? Ele é um pouquinho, vamos dizer que ele é o oposto do nosso crédito e débito do banco. Então, quando a gente fala aqui de crédito, nós estamos falando das origens, tá? Então, a origem daquela conta que nós estamos falando. Já quando a gente fala do débito, é onde a gente está aplicando esse dinheiro, tá? Então, em qual conta que eu vou aplicar esse dinheiro que eu estou tirando lá da origem? Então, o débito e crédito é um pouquinho diferente. Então, aqui, nós utilizamos muito para explicar as partidas dobradas os razonetes. Então, quando a gente fala dos razonetes, é esse Tzinho aqui mesmo, tá? Então, aqui sempre vai ficar o crédito e aqui ficará o débito. Então, crédito, as origens e débito, a aplicação. Então, para ficar mais evidente, aqui eu trouxe algumas dicas, tá? Então, veja, aqui, quando a gente está falando no ativo, nós estamos falando do crédito no lado direito, quando a gente for trabalhar aqui nos razonetes, né? E o débito do lado esquerdo. Da mesma forma, vai ser aqui no nosso passivo PL. Então, crédito lado direito e o débito lado esquerdo. Quando a gente está falando de crédito, aqui no PL, nós teremos, então, falando de um aumento. E quando a gente fala de um débito, a gente está falando de uma diminuição. Por quê? Porque a gente está falando de contas, né, com terceiro, coisas que são obrigações da organização. Já lá no nosso ativo, quando a gente fala de crédito, nós estamos falando de diminuição do nosso ativo. E o débito, o aumento do nosso ativo. Veja que ele diferencia tanto no ativo quanto no passivo e PL, e também diferencia daquele débito e crédito que a gente tem o costume de visualizar no dia a dia. Agora, eu convido vocês a gente montar um exemplo prático, né, dessas partidas dobradas. Então, só um minuto só para eu disponibilizar aqui o Excel. Então, aqui, se a gente pegar esse exemplo, então vamos colocar que é a empresa Alfa novamente, ok? Tá aparecendo, Maura? Agora apareceu. Só que tá pequeno, acho que tem que aumentar a tela aí. Vou aumentar aqui. Agora tá bom. Tá, então vamos pegar esse exemplo na nossa empresa beta novamente, ok? Então, o primeiro item aqui do nosso exemplo é integralização ou subscrição, né, do nosso capital social. Ou seja, né, é aquele dinheiro que nós vamos inserir na nossa organização, tá? Então, neste caso, nós vamos pôr aqui capital, ok? Como
ele está entrando aqui, está somando ali, nós estamos falando do PL. Nós vamos pôr, então, aqui o nosso capital de 20 mil, ok? Então, agora, esses 20 mil que a gente integralizou foi para algum lugar. Então, para que lugar que esse valor foi? Então, esse valor foi para a nossa conta caixa, correto? Então, se o sócio colocou o dinheiro lá na empresa, ele tem que entrar, né? Então, aqui foi a origem, ele tem que entrar em algum lugar. Então, aqui ele entrará no nosso caixa. Então, a gente colocará os 20 mil aqui. Aí aqui nós tivemos, então, uma compra de móveis e utensílios no valor de 3 mil à vista. Então, vamos criar uma nova conta aqui, que é de móveis e utensílios. Ok? Então, eu fiz esse investimento, então, eu comprei móveis e utensílios. Então, aqui eu estou aplicando dinheiro, correto? Então, vou pôr aqui 3 mil. Porém, esse dinheiro tem que vir de alguma origem. Como a gente colocou aqui que é à vista, nós subentendemos que ele saiu lá do nosso caixa. Então, nós vamos debitar, ou seja, a gente vai tirar da origem aqui do nosso caixa, que é 3 mil reais. Próximo é a nossa compra de mercadorias a prazo, tá? Então, vamos criar aqui uma conta ou matéria-prima e assim por diante, depende de como você utilizar. Mas, no nosso exemplo aqui, vamos colocar mercadorias para a gente não se confundir. Então, novamente, eu comprei mercadoria, então seria aplicação, né? Então, seria 7 mil, porque eu estou adquirindo, e vou ter, né, então, tirar ali do nosso, de algum lugar, essa origem desse dinheiro. Então, nós vamos, então, neste momento, tirar lá do nosso caixa. Ah, não, olha o exemplo, desculpe. Aqui tem a prazo, correto? Então, aqui foi destacado que essa compra de mercadoria é a prazo. Então, aqui a gente pode pôr contas de terceiros, vamos pôr. Então, aqui, se nós tivermos, então, aqui a entrada de mercadorias, nós vamos, então, colocar aqui a origem, que é da conta de terceiros. Então, o próximo é a abertura de conta corrente. Então, veja, pessoal, o caixa para conta banco não é a mesma coisa, ok? Então, é muito importante pensar assim, que o caixa é dinheiro mesmo, é aquele caixa que a empresa tem. E a conta corrente, quando a gente fala em contabilidade, vai estar lá no disponíveis, tá? Então, muito utilizado com a conta disponíveis. Então, aqui no disponíveis, então, aqui eu tive a abertura de uma conta corrente, estou falando aplicação, então vai entrar aqui na minha conta lá do banco R$1.000 e vou ter que, então, tirar de alguma origem. Da onde que veio essa origem? Veio lá do nosso caixa de R$1.000, ok? E daí nós também tivemos aqui a compra de mercadorias à vista, tá? Então, aqui novamente nós vamos chegar aqui nas nossas mercadorias, vamos colocar aqui o valor das mercadorias, ou seja, da aplicação, né, que a gente comprou, e vamos, então, debitar, como aqui está no à vista, lá da nossa conta banco, tá? Então, a gente vai colocar aqui R$2.000, ok? Então, agora vamos lá
para a resolução de todos esses cálculos. Então, agora nós vamos falar, então, como ficou esses resultados. Então, vamos pegar lá os nossos balancetes, né, os nossos razonetes, e vamos trazer aqui para a nossa resolução, tá? Então, nós vamos dividir aqui as contas em devedor e credor, né, como a gente mencionou lá nas partidas dobradas anteriormente. Então, nós vamos pegar aqui o exemplo. Então, a integralização do capital social, a gente viu que ele teve aqui a origem, né, de 20 mil. Então, aqui no nosso caso, ele se transforma em credor. E ele vai entrar, então, lá no nosso caixa. Então, uma vez que aqui entrou como credor, ele vai entrar aqui como devedor, tá? A mesma coisa aqui, então, vai ser no nossa conta móveis, né? Então, lembrando que lá, né, no nosso ativo, nós temos, então, aqui o saldo devedor dos móveis, e esse valor, então, ele veio ali das nossas origens, que no caso era à vista, então, ele saiu lá do nosso caixa, que foi 3 mil. Daí, nós tivemos, então, a compra da mercadoria, novamente, né? Então, nós tivemos aqui como devedor a mercadoria que entrou lá no nosso estoque, lá no nosso ativo, ou seja, o nosso bem direito, e ele vai chegar aqui, então, como o nosso credor, o débito na conta fornecedor. Por quê? Porque está escrito lá, no nosso exemplo, que é uma compra a prazo. Então, esse fornecedor aqui vai entrar lá no nosso passivo circulante. Aí nós abrimos, então, uma conta banco, né? Então, uma conta corrente banco ou disponíveis, no valor de R$1.000. Então, aqui ele vai ser devedor e a sua origem foi lá do caixa. Então, nós temos aqui o credor de R$1.000. Aí, por último, nós temos, então, a compra de mercadorias à vista. Então, aqui nós temos 2 mil no devedor, porque é onde a gente aplicou, né? Então, a gente comprou essa mercadoria. E temos daí o caixa de R$2.000, que foi a origem, ou seja, de onde veio. Então, se somarmos aqui a parte credora, vai dar 33 mil, tá? Então, somarmos, vai dar 33 mil. E a nossa parte devedora também deve dar... Opa, desculpa, aqui fora. Vou apertar Enter. Também vai dar os 33 mil, ok? Então, sempre, como a gente está falando de partidas dobradas, a gente sempre vai ter o mesmo resultado, tanto no devedor quanto no credor. Então, é isso, pessoal. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Compartilhar vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato pelo fórum de dúvidas ou pelo Fale com a gente. Vou passar para a Prof. Maura dar um tchau para vocês. Exatamente, pessoal. Então, a gente está aí para que as dúvidas que surgirem, inclusive para a ATP, que vocês estão trabalhando agora, né? Vocês vão ter contato aí com esses primeiros conceitos, né? Qualquer dúvida, entre em contato, porque depois, no desenvolvimento das próximas etapas, a gente vai trabalhar aí com essas informações. Né, Tavani? Sim. Lembrando então, que... Oi? Pode falar. Lembrando que o que a Tavani estava desenvolvendo ali, é importante que vocês saibam que todo recurso que sai da empresa tem que ter uma justificativa, por isso partidas dobradas, né, Tavani? Então, por exemplo, se eu dou entrada no caixa e depois eu compro alguma coisa, né, ou eu financio, então todos eles têm que ter aí uma justificativa para onde foi, da onde veio o dinheiro e para onde ele foi, né? Por isso que é as partidas dobradas, né? E é isso, pessoal, tá? Isso, deixa eu só complementar, Maura. Então, assim, se tiver lucro, ele também vai entrar, assim, lucro de alguma forma, ou pagamento de acionista, ou ali
guardar esse lucro, como a gente viu no exemplo, ou investimento. Então, ele vai para algum lugar, tá? Então, mesmo que tenha esse excedente do lucro, ele tem que ter a contrapartida, ok? Exatamente. Então, Ou seja, aí... qualquer recurso, né, Tavani, qualquer recurso que entra na empresa ou sai da empresa, né, ele tem que estar justificado, né? Então, por isso as partidas dobradas. Isso mesmo. Ok, gente. Então é Paramos isso, por pessoal. aqui, até a próxima, né? Até a próxima. Contem conosco. Exatamente. Uma boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.